Boa noite. Reviravolta no caso do sumiço do bebê de apenas 2 meses no centro de Belo Horizonte. A mãe do menino confessou ter entregue a criança para um casal do Rio de Janeiro. Vamos falar ao vivo com o repórter Jax Leal, que traz as últimas informações para a gente. Boa noite, Jax. Boa noite, Monique. Boa noite a você de casa. Pois é, Monique, depois de horas de depoimento, a mãe do bebê confirmou ter entregue de forma espontânea o próprio filho a um casal carioca. Não explicou os motivos e muito menos, e afirmou ainda que não teria recebido nenhuma quantia por essa entrega. Segundo os investigadores, Renata criou um e-mail falso e mantinha contato com o casal carioca desde o último dia 4 de novembro. Ela está, neste momento, detida no DOESP. Durante a coletiva, os delegados Wanderson Gomes e Bruno Vinck confirmaram que o bebê de apenas 2 meses foi encontrado na cidade carioca. A Polícia Civil está saindo neste momento de Belo Horizonte, acompanhado do pai da criança de helicóptero com destino ao Rio de Janeiro, na tentativa então de resgatar essa criança. E desta possibilidade de encerramento do caso. Também descartou a possibilidade de qualquer envolvimento do pai. O caso ocorrido no último sábado teve muita repercussão, quando a mãe chamou a polícia informando que estava na Avenida Oiapoque, no centro de Belo Horizonte, quando foi abordada embaixo de um viaduto por 2 homens e uma mulher. Um deles um brasileiro, além de um casal de chineses, que teriam descido de um carro preto armados e exigiram que a mãe, Renata Soares da Costa, de 19 anos, fizesse então a entrega do bebê. Outro questionamento citado nesse caso foi a câmera do circuito interno do olho vivo, chamado olho vivo, instalado para desvendar o caso. O problema é que ela está desativada. Em contato com a Polícia Militar, com o comando da Polícia Militar, fomos informados que dos 87 equipamentos instalados na região do Hipercentro, 20 precisam de reparos técnicos. É aguardar pelas próximas informações na reviravolta desse caso. Voltamos com você, Monique. Muito obrigada, Jax. E um trágico acidente matou 14 pessoas, deixou outras 12 feridas na BR-251, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Padre Carvalho, no norte de Minas. A batida foi entre uma carreta e um micro-ônibus do Serviço de Transporte em Saúde, que levava pacientes da cidade de Rubelita para fazer tratamento em Montes Claros. Testemunhas disseram que chovia na hora do acidente e que o motorista da carreta teria perdido o controle da direção, batendo de frente com o micro-ônibus que seguia em sentido contrário. 13 pacientes e o motorista do micro-ônibus morreram na hora. O condutor da carreta foi socorrido com vida. Em nota, o governador de Minas, Antônio Anastasia, lamentou o acidente. Em Betim, na BR-381, mais uma vez, a imprudência foi a causa da morte de um motorista. O carro ficou completamente destruído. Uma testemunha contou para a Polícia Rodoviária Federal que o motorista estava em alta velocidade. Teve um rapaz que estava logo seguindo o veículo, ele estava em alta velocidade. Na curva ele perdeu o controle devido à alta velocidade, pista molhada e chovendo. Ele colidiu com o meio-fio, chegou a se projetar, bateu no tanque daquela carreta estacionada ali. Valdecídio Souza Serpa, de 52 anos, passageiro do carro, ficou preso às ferragens e morreu na hora. Os outros 2 ocupantes do veículo foram socorridos em estado grave para o Hospital Regional de Betim. A maioria dos acidentes que nós atendemos aqui são causados, como sempre, por imperícia, imprudência ou negligência. A polícia apreendeu quase meia tonelada de cocaína numa aeronave que pertence a uma das empresas do senador Zezé Perrella. Hoje à tarde, o filho do senador e deputado estadual Gustavo Perrella falou sobre o caso. A abordagem foi feita pela polícia, que há 20 dias investigava a movimentação da aeronave na propriedade rural, onde a presença do helicóptero chamou a atenção. Gustavo Perrella disse que a decisão de usar a aeronave foi feita exclusivamente pelo piloto, sem o consentimento da família, que, segundo ele, havia sido informada de que o helicóptero passaria por manutenção. Ele não tinha autorização de estar fazendo esse voo, porque o que foi me passado por ele foi que a aeronave estaria em revisão durante essa semana. Até por isso eu não fiz o uso dela no final de semana. Gustavo Perrella disse ainda que a aeronave é de propriedade da empresa Limeira Agropecuária, que pertence à família Perrella e fica na cidade de Pará de Minas, a 82 quilômetros da capital mineira. O parlamentar alegou que o piloto de Campinas, interior paulista, havia sido contratado pela família havia 1 ano e meio. Ele foi demitido
e o parlamentar disse ainda que irá mover uma representação contra ele. Ele vai ter que responder pelo crime de roubo da aeronave e, é claro, pelas medidas que a polícia achar que tem que ser feita, que já está fora da minha alçada. A polícia não descarta a possibilidade de tráfico internacional de drogas. O material apreendido saiu de São Paulo com destino ao Espírito Santo. Além da droga, R$16 mil também foram encontrados com suspeitos. O piloto não foi localizado para falar sobre as acusações. Permanecem em observação as duas vítimas do soterramento em Montes Claros, no norte do estado. Os homens de 51 e 40 anos faziam a manutenção de uma cisterna quando a estrutura desabou na tarde desse domingo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos trabalhadores respirou através de um buraco no tijolo. O local tinha quase 12 metros de profundidade e as vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros. E a seguir tem polêmica envolvendo o Júlio Batista. Afinal, ele entregou ou não o jogo? E ainda começa a ser julgado o jovem acusado de cometer atos neonazistas. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 6h50.